Em 1963, no coração da Capadócia, na Turquia, um homem começou uma simples reforma em sua casa. Mal sabia ele que estava prestes a revelar um segredo milenar. Ao derrubar uma parede, ele se deparou com uma passagem. Curioso, se aventurou pelo corredor. Mal podia imaginar que aquela era a entrada de Derinkuyu, uma antiga cidade subterrânea de proporções impressionantes. A descoberta causou alvoroço na comunidade arqueológica. Ali, enterrada sob a terra, estava uma prova da engenhosidade e resiliência de uma civilização há muito perdida. Que segredos guardava essa cidade subterrânea? Quem eram as pessoas que a construíram? E por que escolheram esculpir uma vida no subsolo? As respostas, à medida que nos aprofundamos nas câmaras de Derinkuyu, só levam a perguntas ainda mais instigantes. Seria esta uma cidade-refúgio, um testemunho da engenhosidade de nossos ancestrais? Ou poderia ser algo mais, algo que desafia nossa compreensão do passado? Derinkuyu não é apenas um conjunto de túneis, é um complexo extenso que desce 18 níveis abaixo da terra. Esta cidade subterrânea foi projetada para abrigar até 20.000 pessoas. Possui aposentos, estábulos, cozinhas e até locais de culto. Imagine uma comunidade prosperando sob a superfície, a salvo do mundo exterior. Dutos de ventilação, engenhosamente esculpidos na rocha, forneciam ar fresco. Esses dutos garantiam que o ar fresco chegasse até os níveis mais profundos. Água, essencial para a sobrevivência, era extraída de poços que acessavam fontes subterrâneas. A cidade possuía até um sofisticado sistema de segurança. Portas de pedra maciças e rolantes podiam selar os túneis, protegendo os habitantes de invasores. A magnitude de Derinkuyu é inspiradora. Ela fala de um nível de planejamento e organização difícil de compreender. Como os construtores conseguiram tal feito sem ferramentas e tecnologias modernas? A resposta pode estar na própria rocha da qual Derinkuyu foi esculpida. O propósito de Derinkuyu permanece um tema de debate. No entanto, seu layout e características sugerem que foi projetada como um refúgio. A história da região é repleta de invasões e conflitos. A cidade subterrânea poderia ter fornecido um porto seguro contra exércitos invasores. Imagine a cena. Enquanto invasores devastavam a superfície, o povo de Derinkuyu se selava no subsolo. Eles esperariam pacientemente sua cidade escondida até que a ameaça passasse. A profundidade, a ventilação e as medidas de segurança de Derinkuyu a teriam tornado uma fortaleza quase inexpugnável. Mas seria a guerra a única ameaça? Algumas teorias sugerem que Derinkuyu pode ter fornecido refúgio contra desastres naturais. Seria possível que povos antigos mais sintonizados com os ritmos da Terra buscassem abrigo de terremotos ou erupções vulcânicas? Os verdadeiros arquitetos de Derinkuyu são desconhecidos. Alguns historiadores acreditam que foram os frígios, que habitaram a região no século VIII a.C. Outros apontam para os hititas, uma civilização ainda mais antiga, conhecida por suas estruturas subterrâneas. Mas poderia haver mais nessa história? A precisão e a escala da construção de Derinkuyu são notáveis. Os túneis são lisos e os tetos são altos. Este não foi um trabalho feito com ferramentas primitivas. Seria possível que os construtores possuíssem conhecimento e tecnologia muito além do que lhes damos crédito? Teriam eles sido auxiliados por forças além da nossa compreensão? A possibilidade, por mais remota que seja, é intrigante. Talvez, como propõem alguns teóricos dos antigos astronautas, seres extraterrestres tenham desempenhado um papel na formação do passado distante do nosso planeta. O sistema de ventilação em Derinkuyu é particularmente intrigante. Os dutos de ar são estrategicamente posicionados para criar um fluxo de ar natural. Isso mantinha o ar fresco e respirável, mesmo nos níveis mais profundos. Isto sugere uma compreensão sofisticada de fluxo de ar e engenharia. Além disso, o fato de toda a cidade ter sido esculpida em rocha sólida, usando supostamente ferramentas rudimentares, é impressionante.
O esforço envolvido teria sido imenso. Teria sido apenas mão de obra, ou será que tecnologias que ainda não redescobrimos estavam em jogo? A possibilidade de tecnologias perdidas é um tema recorrente na teoria dos antigos astronautas. Seria Derinkuyu um testemunho de tal conhecimento? Os construtores poderiam ter possuído ferramentas e técnicas que lhes permitissem manipular a rocha com facilidade? Seção 6. Perguntas sem resposta. Apesar de décadas de estudo, Derinkuyu ainda guarda muitos mistérios. Apenas uma fração da cidade foi escavada. Que outros segredos se escondem em suas profundezas? Poderia haver mais níveis ainda a serem descobertos, contendo artefatos que reescreveriam a história. O propósito de algumas câmaras permanece desconhecido. Salas com tetos altos e estranhas propriedades acústicas intrigam os arqueólogos. Seriam câmaras cerimoniais? Ou serviam a algum outro propósito, mais prático? As respostas a essas perguntas poderiam lançar luz não apenas sobre Derinkuyu, mas também sobre as capacidades das civilizações antigas. Elas poderiam até mesmo nos forçar a reconsiderar nosso lugar na grande linha do tempo da história. Seção 7. Um legado em pedra. Derinkuyu permanece como um testemunho silencioso da engenhosidade e resiliência do espírito humano. É um lembrete de que, mesmo diante da adversidade, a humanidade encontra um jeito de sobreviver e até prosperar. Os construtores da cidade, quem quer que tenham sido, deixaram um legado em pedra. Hoje, Derinkuyu é um patrimônio mundial da Unesco. Visitantes de todo o mundo vêm se maravilhar com suas maravilhas subterrâneas. Ao descerem pelos túneis escuros e frescos, eles são transportados de volta no tempo. Quase conseguem ouvir os ecos do passado, sussurros das pessoas que um dia chamaram este lugar de lar. Mas Derinkuyu é mais do que uma atração turística. É um laboratório vivo, um lugar onde arqueólogos e historiadores continuam a desvendar os segredos do passado. Cada descoberta nos aproxima da compreensão das pessoas que construíram esta cidade incrível. Seção 8. Derinkuyu e além. Derinkuyu não é única. Centenas de cidades subterrâneas estão espalhadas pela região da Capadócia. Algumas, como Kaymakli e Oskonak, são interconectadas com Derinkuyu, formando uma vasta rede subterrânea. Qual era o propósito dessa rede? Seria uma forma de comunicação, comércio ou talvez um mecanismo de defesa? A existência dessas cidades subterrâneas desafia nossa compreensão do passado. Elas sugerem que as civilizações antigas eram muito mais avançadas do que imaginávamos. Possuíam conhecimento e habilidades que se perderam no tempo. Seria possível que as respostas que buscamos sobre o nosso passado não estejam enterradas na Terra, mas escondidas à vista de todos? Seria possível que estivéssemos interpretando mal as evidências o tempo todo? Seção 9. O fascínio do desconhecido. Derinkuyu é um lugar de mistério e maravilha. É um lembrete de que ainda há muito que não sabemos sobre o nosso planeta e o nosso passado. A existência da cidade desperta nossa imaginação e nos convida a questionar tudo o que pensávamos que sabíamos. À medida que continuamos a explorar Derinkuyu e outros sítios antigos como este, certamente descobriremos mais segredos. Essas descobertas desafiarão nossas suposições e nos forçarão a reescrever a história. Talvez um dia, finalmente, entendamos o verdadeiro propósito de Derinkuyu e as motivações de seus enigmáticos construtores. Até lá, o mistério permanece. E é esse fascínio do desconhecido que continua nos atraindo de volta a Derinkuyu repetidas vezes.